convidá-los a abrir comigo o livro dos Salmos. Leremos o Salmo de número 127. O texto da palavra de Deus diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Pai, com toda submissão, nós recorremos a Ti em oração para Te suplicar que através da exposição da Tua Palavra, o Senhor fale a cada um de nós, nos convencendo quanto às instruções da Tua Palavra para o contexto familiar. Nós apresentamos ao Senhor as nossas necessidades e as confiamos nas Tuas mãos, pois sabemos que Tu és o único Deus rico em misericórdia, e é capaz de fazer tudo o que lhe apraz, segundo a Tua boa vontade. Oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, este momento de quarentena prolongada que estamos vivendo, tem afirmado para cada um de nós aquilo que já sabíamos, o quanto somos frágeis em todos os aspectos. Não apenas no tocante à nossa saúde, não apenas no tocante às nossas economias, não apenas na estabilidade dos nossos empregos, mas especialmente no tocante à nossa fé e nas nossas relações familiares. Não bastando a grave crise sanitária que estamos atravessando, somada com uma grave crise política, tudo o que estamos vivendo neste período de quarentena e de luta contra a contaminação deste vírus, no mundo todo, não apenas no Brasil, tem exposto o drama de muitos casamentos e também de muitas famílias. Na relação dos pais com os filhos e também dos filhos com os pais. E eu não tenho nenhuma dúvida que este é um momento pertinente, necessário, para que examinemos a nossa vida no contexto familiar sob a luz da Palavra de Deus. O salmo que acabamos de ler é um salmo conhecido, dentre 15, chamado de Cântico de Romagem, que literalmente significa canção da subida. Os salmos de romagem, eles foram compostos com a finalidade dos peregrinos, quando iam para a cidade de Jerusalém, cantarem todos eles. A cidade de Jerusalém está a mais ou menos 750 metros acima do nível do mar. Então, os peregrinos iam cantando de várias partes do mundo, como que subindo níveis e graus até chegarem ao seu objetivo, que era o templo que se encontrava em Jerusalém. E eles cantavam esses salmos com atitude de alegria, de ações de graças, rememorando as obras do Senhor na história e reafirmando a sua fé nele. Este salmo, além do Salmo 72, foi composto por Salomão. Salomão foi o terceiro rei em Israel, um homem conhecido na história pela sua sabedoria. No entanto, olhando para o final da sua história, para o final da sua vida, vamos descobrir que Salomão, ele agiu de forma muito precipitada na construção da sua própria casa e, no mesmo contexto, na construção do templo. Ele fez dívidas com Irão, dívidas altíssimas, e comprometeu terras na parte norte da Palestina, em face da necessidade de ter fundos para a construção do templo. Não bastando isso, Salomão se casou com a filha de Faraó, uma trama política para estabelecer paz com o reino que se encontrava bem próximo do reino de Israel.
não só por esse casamento, mas também pelos seus muitos casamentos com estrangeiras, algo que Deus já havia proibido. E porque Salomão violou a palavra do Senhor, ele, no final da sua vida, viu que o seu reino se tornou em ruínas. O momento final da vida de Salomão foi um momento dramático, não apenas para a sua vida pessoal, mas também para o reino de Israel, que entrou num colapso político muito grande. Todos nós conhecemos bem a história. E Salomão é o autor desse salmo. Lendo este salmo e comparando com a história de Salomão, parece ser uma incoerência, mas não é incoerente, pelo contrário. Este salmo, embora composto por Salomão, é um salmo de altíssima relevância para todos nós, porque ele reflete a história de um homem que teve que aprender na experiência da vida aquilo que em outro contexto ele não aprendeu senão pela dor, pelos dramas, pelas aflições e por grandes frustrações na sua vida pessoal. Portanto, este salmo traz consigo conselhos sábios de alguém que no final da sua vida, se pudesse voltar atrás, faria vários reparos na sua história. Como ele não pôde fazer isso, ele chamou os seus filhos, educou os seus filhos e aconselhou os jovens a desfrutarem de tudo que essa vida tem para oferecer, sem se esquecerem que sobre todas as nossas experiências, um dia haveremos de prestar contas diante do Senhor. Este é o salmo que temos diante de nós, cuja relevância é alta para todos. Há um provérbio que diz o seguinte: com Deus o pouco é muito, mas o inverso disso também é verdade, porque sem Deus o muito, ele não tem qualquer significado, a vida se torna vã. E é isso que Salomão ensinou aqui, neste salmo, e também em Provérbios capítulo 15, verso 16, no qual ele diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. O ponto central aqui deste salmo, portanto, é que todos os nossos esforços, quando não são dirigidos pela orientação da palavra de Deus, terminam em apenas fadigas e frustrações no tocante à satisfação permanente dos nossos anseios pessoais. Pois somente Deus é o provedor das nossas necessidades e o único que pode nos dar estabilidade, segurança, descanso, honra em todos os nossos empreendimentos. E Salomão fez 4 ilustrações dessa verdade no salmo que nós acabamos de ler. Na parte A do versículo 1, Salomão aqui destaca, ele faz uma ilustração dessa verdade mostrando a construção das casas, a construção de uma casa. A parte B do verso 1, Salomão faz a ilustração dessa verdade mostrando como a segurança da cidade depende do Senhor. No verso 2, ele ilustra a mesma verdade no contexto familiar, demonstrando experiências triviais da vida humana no tocante ao trabalho. E a última parte aqui do texto, versos 3 ao verso 5, ele ilustra essa verdade, mostrando como ela deve ser aplicada na constituição familiar. Desde a fase do namoro, até quando nós recebemos os nossos filhos nos nossos braços, este salmo vai nos instruir a observar, a obedecer os princípios, os conselhos, os preceitos da palavra de Deus, se quisermos desfrutar daquilo que todos nós necessitamos, especialmente em momentos como este que estamos vivendo, de muitas tribulações. Precisamos de estabilidade, de paz, de alegria, de suprimento das nossas necessidades. Eu quero chamar a sua atenção para este salmo e pedir que você dê total atenção àquilo que diz a palavra do Senhor nesta ocasião. Vamos olhar novamente para o que diz aí a parte A do verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que casa é essa que Salomão está tratando?
Que casa é essa? Essa é uma pergunta importante para a compreensão desse texto. Salomão poderia estar muito bem se referindo à sua casa pessoal. Salomão poderia estar se referindo ao templo, ou até mesmo a uma posteridade numerosa. Mas todo o nosso contexto aqui indica que Salomão está se referindo ao lar, a uma família, que é simbolizada por uma casa, que abriga a família. A casa em si, ela não tem tanto valor quanto aqueles que habitam dentro dela. Então, a casa, como lugar que abriga a família, é símbolo daquilo que, de forma mais profunda, Salomão está querendo tratar aqui. O homem foi dotado de sabedoria para aprender e também para construir, sejam casas, sejam prédios, sejam hospitais, sejam pontes, porque é da sua natureza construir. Afinal de contas, o homem foi feito à imagem de Deus e Deus é o Criador de todo o universo. E há duas maneiras de nós construirmos uma casa. Primeiramente, podemos executar um projeto com base em nosso próprio conhecimento, estabilidade, recursos financeiros, para depois pedirmos a bênção de Deus sobre aquilo que nós realizamos. Contudo, aquilo que está registrado em Provérbios capítulo 16, verso 1, que o homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor, é experimentado por todos nós nos empreendimentos pessoais. Quando tomamos iniciativa sem antes consultar a vontade de Deus, corremos um grande risco de, no final, descobrirmos que todos os nossos esforços terão sido em vão, com uma resposta final de Deus contrária a todas as nossas intenções. O segundo modo de nós aqui investirmos na construção, entre aspas, de casas, é fazendo tudo isto somente examinando aquilo que orienta a sua palavra em cada decisão e em cada procedimento. Conheço muitas pessoas, meus irmãos, que possuem ótimos empregos, títulos honráveis, recursos financeiros estáveis, casas maravilhosas e privilégios que poucos têm, mas que não desfrutam da paz e dos prazeres insubstituíveis na vida conjugal e também na vida familiar, porque não se deram conta daquilo que a palavra de Deus já nos ensinou, de que as relações pessoais são mais importantes do que o interesse material. Por isso, é possível edificar casas, mas com pessoas dentro delas, sem paz, por causa de relacionamentos destruídos pelo egoísmo, pelo desrespeito, pela infidelidade, por ofensas não tratadas, por chantagens das mais variadas, pela falta de perdão, dentre tantas outras experiências ruins, porque deixam de atender os conselhos da palavra de Deus. Por isso Salomão, nessa ilustração, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A segunda ilustração de Salomão está na parte B do verso 1, que diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, veja bem, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui Salomão continua refletindo sobre o contexto familiar, pois a cidade é constituída por famílias, elas são a base de todas as sociedades. Jerusalém, ela era conhecida como um centro da nação de Judá. Sua história revela o quanto constantemente aquela cidade foi alvo de invasões inimigas e até mesmo de destruição. E todas as vezes que isso aconteceu porque o povo virou as costas para o Senhor, deixando de o adorar como o único e verdadeiro Deus, seguindo filosofias e tradições contrárias à verdade das Escrituras. E a insistência em uma vida de pecados foi causa de Jerusalém ter sido invadida pelos babilônios e os seus moradores terem sido levados ao cativeiro. Quando ela pensou que estava segura por causa da sua prosperidade e também por causa dos seus exércitos, logo, de modo tão rapidamente, Jerusalém se tornou em ruínas, assim como nós lemos no capítulo 1 do livro de Neemias. Logo depois desses reinados de Saul, de Davi e de Salomão, Jerusalém estava conhecida como a capital de um grande império, de um reino sustentado por grandes exércitos e por prosperidade.
Mas logo depois do reinado de Salomão, aquele povo descobriu que tudo o que tinha sido feito e todos os empreendimentos caíram em ruínas, porque deixaram de observar os conselhos do Senhor nas gerações seguintes. Assim como no Salmo 121, que lemos o salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta de qualquer peregrino seria a seguinte: o nosso socorro vem das sentinelas. Porque bem como conhecemos tão bem a história do povo de Israel, nos montes eram colocadas as sentinelas, que vigiavam o horizonte e a aproximação dos inimigos. Então, quando se percebia a aproximação dos inimigos, eles tocavam trombetas e à noite, além das trombetas, acendiam tochas. Isso dava oportunidade e condições para que a cidade fechasse as suas portas e se preparasse para grandes batalhas. Então a pergunta do Salmo 121 é: eleva os meus olhos para os montes, ou seja, eu olho para as sentinelas, de onde que vem um socorro? A resposta mais óbvia seria qual? O meu socorro vem das sentinelas. Mas o verso 2 nos surpreende, quando o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Porque, como o Salmo 121, Salomão deixa muito claro aqui neste salmo, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque toda a nossa segurança não está no homem, muito embora o homem seja usado pela maravilhosa graça de Deus para nos acudir em tempos de aflições. O nosso socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. É nele que você encontra consolo. É nele que você encontra estabilidade. É nele que você encontra cura. É nele que você encontra sabedoria para as decisões mais difíceis. E Salomão descobriu isso a duras penas, de que se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. A sentinela vigia em vão. E Jesus ensinou isso, inclusive, para os discípulos, em Mateus capítulo 6, verso 13, quando ele disse o seguinte para os discípulos: vocês devem orar, adorando a Deus, e depois de adorar a Deus, vocês podem considerar suas necessidades pessoais. Primeira necessidade pessoal, aquilo que é básico, o pão nosso de cada dia. Segunda necessidade pessoal, que nós sejamos perdoados nos nossos pecados. Necessidade de natureza espiritual. Terceira necessidade que Jesus ensinou os discípulos a apresentarem a Deus através da oração: e não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ensinou os discípulos que eles recorressem a Deus em busca de segurança, porque por eles mesmos não seriam capazes de se prevenirem das ciladas que se encontram diante dos nossos pés. Nós até achamos que somos capazes de cuidar de nós mesmos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento, das nossas contas, do nosso emprego, mas na verdade nós não somos capazes de cuidar de nós mesmos. E bastou um vírus que nem pode ser visto a olho nu para fazer com que eu e você reconheçamos, ou pelo menos nos lembremos, o quanto dependemos do Senhor. E não foi em vão, sem sentido, que Jesus disse aos discípulos: recorram ao Pai e peçam ao Pai que Ele livre vocês das tentações. Voltando, Salmo 121, o Senhor é o guarda de Israel, que não permite que os nossos pés vacilem, porque soberanamente só o Senhor sabe o dia de amanhã e é capaz de desviar os nossos pés de entrarmos numa grande armadilha. Ele é capaz de guardar a nossa vida e a nossa casa. A segunda ilustração de Salomão a respeito desta verdade está no verso 2. Essa terceira ilustração diz respeito ao trabalho em geral. O verso 2 diz:
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Mais uma vez, Salomão continua aqui refletindo a respeito da realidade familiar. Na primeira ilustração, ele tratou sobre a construção de casas. Na segunda ilustração, verso B do verso 1, ele tratou sobre a proteção dessas casas. E agora ele trata sobre a manutenção dessas casas, ou seja, das famílias. A Bíblia claramente nos ensina a trabalhar, a sermos responsáveis, diligentes, combatermos a preguiça e também a acomodação, inclusive com o objetivo de suprirmos não apenas as nossas necessidades, mas a ponto de suprirmos as necessidades dos outros, assim como o apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 4, verso 28. Contudo, nesse esforço, corremos o risco de cairmos em duas tentações, e queira Deus, na sua misericórdia, nos livrar dessas tentações. A primeira tentação é a tentação da omissão, por pensarmos que tudo o que a nossa família necessita é de suprimento material, nos omitindo da dedicação de tempo com o nosso cônjuge e também com os nossos filhos, na busca das necessidades materiais da nossa família. Podemos nos convencer de que isso resume toda a sua necessidade, quando na verdade a necessidade da nossa família não se resume a suprimento material. E acabamos negligenciando o nosso casamento, as nossas relações mais importantes, como por exemplo com os nossos filhos. A segunda tentação é a tentação da autossuficiência, quando pensamos que somos totalmente capazes de suprir as nossas necessidades e da nossa família, nos esquecendo das nossas próprias limitações e do quanto dependemos do Senhor. Jesus advertiu os discípulos sobre isso em Mateus capítulo 6, versos 24 ao verso 34, enfatizando a dependência de Deus e a prioridade de buscar em primeiro lugar o seu reino. E na busca em primeiro lugar do seu reino, a promessa é que Deus haveria e haverá de suprir todas as nossas necessidades essenciais. A não observância dessa verdade foi a causa de grande miséria do povo de Israel, pois deixou a reconstrução do templo, para edificar cada família a sua própria casa. Por isso, quando voltamos à história, descobrimos que Deus levantou o profeta Ageu para advertir as famílias que estavam priorizando, depois que Neemias coordenou a reconstrução dos muros, e na liderança de Esdras, eles renovaram o pacto com Deus. Feito os muros, renovado o pacto, o que o povo fez na sequência? O povo deixou o templo em ruínas e foi cada família construir a sua própria casa. Eles imediatamente começaram a reproduzir o mesmo pecado que os levou ao cativeiro antes, porque eles estavam voltando do cativeiro. E veja como rapidamente eles começam a reproduzir o mesmo pecado. E aí Deus então levanta o profeta Ageu com essas palavras no capítulo 1, versos 4, verso 6. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa, se referindo ao templo, permanece em ruínas? Porque o templo era símbolo da adoração do povo de Israel, o lugar dos sacrifícios, da expiação dos pecados, da reconciliação com Deus, e cada família deixou de reconstruir o templo e primeiramente se dedicou à reconstrução das suas próprias casas. E Deus, através do profeta Ageu, continua no verso 5: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saquitel furado. Trabalha, é muito esforço, é muita dedicação, muitas horas de empenho, para no final descobrirmos que nada disso supriu permanentemente a nossa real e mais profunda necessidade existencial de estarmos na presença do Senhor e termos paz dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa.
O que Salomão está deixando claro neste Salmo 127 é que será inútil trabalhar em busca do suprimento das necessidades sem a consciência de que é o Senhor quem dá oportunidade, quem dá saúde, quem dá capacidade, quem dá proteção, quem dá sabedoria para conseguir tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso próprio sustento. Ou seja, somente aqueles que dormem, como diz aqui no final do verso 2, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Esses que dormem são aqueles que descansam nesta verdade enquanto estão trabalhando e descobrindo que levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente se esforçam para conseguir, vale a pena. Vale a pena porque eles percebem que não estão sozinhos. Vale a pena porque eles percebem que são capazes de, sem muitas horas de trabalhos cansativos, suas necessidades são supridas. Não por causa da sua habilidade, pela sua inteligência, pela sua estratégia do trabalho, é porque o Senhor abençoa aqueles que nele confiam. E também porque estes contam com a bênção e com o amor de Deus aos seus amados, Ele dá enquanto estão descansando. O Senhor é a base de toda a estrutura de relacionamento, em particular da nossa família. E se não for na sabedoria do Senhor, você pode fazer de tudo para a sua família, mas você vai descobrir no final que não será capaz de fazer com que o seu casamento, a sua relação com seus filhos, seja produtivo, abençoado, com paz, com segurança, com alegria. Você pode ter tudo em sua volta, mas se você não tem paz, todas as riquezas perdem o sentido. A quarta e última ilustração que Salomão dá desta verdade se encontra nos versos 3, 4 e 5, os últimos versos deste salmo. Nesta última ilustração, Salomão considera os filhos educados num lar que honra e obedece ao Senhor. Ele diz no verso 3: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz, abençoado, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Uma casa edificada sobre os fundamentos do temor do Senhor conta com uma das mais gloriosas bênçãos, os filhos, assim como os israelitas compreendiam. Por isso a mulher estéril e o homem sem filhos tinham motivo de profunda tristeza, porque os filhos representavam, sim, naquele contexto, a bênção do Senhor. Filhos, meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham também pela internet, não são consequências de experiências sexuais indisciplinadas, não planejadas. Os filhos não representam uma preocupação capaz de limitar a nossa liberdade. Os filhos, eles não são impedimentos para projetos pessoais. Aliás, o que Salomão afirma a respeito aqui dos filhos neste salmo são basicamente duas descrições que eu quero que você observe comigo o que ele diz a respeito dos filhos aqui. Em primeiro lugar, no verso 3, Salomão diz que os filhos, eles são uma herança do Senhor. Uma herança do Senhor. Um homem sem filhos, naquele contexto, ele era visto como uma pessoa fadada ao esquecimento, porque a memória da família dependia da continuidade, da sua posteridade. E também há prejuízos materiais. Imagina uma pessoa que tem muitas posses, muitas riquezas, mas não tem para quem deixar a sua herança.
Acaba aquela herança indo para pessoas que vivas essas pessoas não destinariam, mas mortas, a herança pertence a todo mundo, né? A casa da mãe Joana, morreu, não tem herdeiro, ou o Estado usa, né? Pega aquela herança, ou vai para outras pessoas que talvez a pessoa que faleceu e deixou jamais deixaria aquela herança para tais pessoas, né? Então uma pessoa naquele contexto sem filhos, ela estava fadada, resumindo, ao esquecimento ou a prejuízos financeiros. E essa era a razão porque eles insistiam tanto em ter filhos, e muitos filhos. Na terra prometida, quando eles entraram, você encontra isso nos primeiros capítulos de Josué. Quando eles entraram, Josué, ele organizou a posse daquelas terras por famílias. E cada uma, então, passou a ocupar parte daquela terra. E a família, ela preservava a sua herança através das gerações de filhos. Eles preservavam as suas posses, as suas terras, a herança do Senhor como terra, através da continuidade familiar. Mas Salomão nos chama a atenção para algo ainda mais profundo aqui. Porque olhando para o contexto, eles entenderiam o seguinte, que a herança do Senhor é a terra, foi a terra que Deus prometeu, mas Salomão diz, não, a herança do Senhor não é a terra que vocês estão habitando, a herança do Senhor são os seus filhos, eles são os seus filhos, a herança que o Senhor deixou para vocês. Salomão chama a nossa atenção para esse fato, como diz aí no final do verso 3, os filhos, eles são o fruto do ventre, ou seja, eles são o seu galardão. Em outras palavras, eles são a sua recompensa. Você constrói, você edifica a sua casa sobre o fundamento da palavra de Deus, observando atentamente para a sua vontade, como bênção, como resposta, como recompensa da parte de Deus, é que Ele haverá de dar filhos. Segunda descrição de Salomão a respeito dos filhos aqui. Primeiro, os filhos são herança do Senhor. Eu sei que nem todos têm filhos, mas você que tem filhos, eu me dirijo especialmente a você. Os seus filhos são os bens mais preciosos que você tem na vida. Eu vou repetir. Seus filhos são os bens mais preciosos que você tem na vida. Não é o seu emprego, não é o seu rendimento financeiro, não são os seus interesses ainda não alcançados nessa vida. Os seus filhos são bem mais preciosos que Deus já te deu. E quando nós temos algo de muito valor, nós não deixamos de qualquer jeito, não tratamos de qualquer jeito. Nós zelamos, nós vigiamos, nós protegemos com toda a nossa vida. Pois bem, os filhos, mais uma vez, são os bens mais preciosos, pai e mãe que estão me ouvindo, que vocês têm. Segunda descrição que Salomão dá a respeito dos filhos, está no verso 4 e também no verso 5. Os filhos, eles defendem a família, honram a família e alegram os pais. Israel dependia de jovens preparados para defenderem os limites, as fronteiras do território de Israel. Mas também cada família dependia desses jovens preparados para defenderem a família de problemas em volta dela, problemas mais particularizados, inclusive para cuidarem dos pais idosos. Por esse motivo, o homem que tinha muitos filhos, como o guerreiro que tinha a sua aljava cheia de flechas, era feliz, seguro e também honrado. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A maior recompensa não é o carro ou a casa, mas o relacionamento respeitoso e prazeroso desfrutado dentro de casa. É isso que importa para nós. Pouco antes de eu vir aqui,
Estava com a minha esposa e os meus 2 filhos na garagem de casa, chupando mexerica e batendo papo. E enquanto estávamos ali, algo de talvez 1h30 atrás, eu saí da garagem e a minha esposa ainda perguntou: você vai pregar hoje? Eu falei: vou. Falei: mas você já viu quantas horas? Eu falei: nossa, deixa eu correr. Enquanto estávamos ali na garagem, desfrutando daquele momento, eu estava pensando o quanto é prazeroso você ter uma família na qual você pode desfrutar de paz, na qual nós podemos desfrutar de paz. E com base, meus irmãos, em tudo isso que nós vimos por parte da palavra de Deus, eu quero deixar aqui alguns conselhos para todos nós, 3 conselhos. O primeiro conselho que eu gostaria de deixar para todos nós e para mim em particular: nossas vidas só podem experimentar a verdadeira felicidade e paz quando andamos pela fé em Jesus Cristo. Com base nessas 4 ilustrações que nós vimos aqui de Salomão a respeito da dependência que temos de Deus para conduzir as nossas famílias, as nossas relações pessoais, nós encontramos 4 palavras de Jesus a respeito de cada uma delas. Primeiro, a estabilidade da igreja, quando ele diz lá em Mateus capítulo 16, verso 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a estabilidade da igreja, a estabilidade da família, depende desta revelação que na boca de Pedro Deus entregou, como o próprio Jesus disse: essa revelação não veio de carne e sangue, essa revelação foi o Pai quem te deu. E sobre esta revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, a igreja é edificada e ela jamais pode ser abalada, porque somente o Pai e o Filho podem garantir a mim e a você, no contexto da nossa família, estabilidade. Jesus também fez referência a respeito da segurança, em João capítulo 14, verso 2, quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, na presença do Pai, estejais vós também. Vocês não precisam ficar atordoados, perturbados, ansiosos, porque eu estou indo preparar lugar para que onde eu estou vocês também estejam. Jesus está oferecendo aos discípulos não apenas estabilidade, mas também segurança. E ele também prometeu descanso. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Jesus fez referência ao descanso em Mateus capítulo 11, versos 28 ao verso 29, quando ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O pecado tem te sobrecarregado, o pecado tem te trazido aflições, dores, prejuízos, frustrações, desespero. Olhe o convite do Senhor Jesus para você nessa noite. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus também prometeu glória, alegria, prazeres. Em Efésios 5, verso 25 ao verso 27, Paulo reflete aqui sobre uma realidade de Cristo na relação com o seu povo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo está trabalhando nas nossas vidas para sermos apresentados diante dele, perfeitos, íntegros, sem a mácula do pecado. Como disse o apóstolo Paulo, diante de Cristo, igreja gloriosa. E essas promessas repousam sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo e andam nos seus próprios passos. Trabalhe, faça a sua parte na vida, saia da mediocridade, enfrente os dilemas, acumule riquezas e bens,
Liquide as suas dívidas, não acumule dívidas, trabalhe para liquidar as suas dívidas, mas saiba que se o Senhor não for a condição para tais satisfações, tudo se torna palha que o vento dispersa. Esforço temporal, conquista sem honra, serviço em vão. Segundo conselho que eu quero deixar para todos aqui, a começar de mim mesmo: comemoramos o Dia das Mães, hoje inclusive, comemoramos o Dia dos Pais, comemoramos o Dia das Crianças, mas estas datas, elas são pontuais, importantes para refletirmos na importância dos nossos pais, filhos, avós. Contudo, mais importante do que datas comemorativas é a convivência com todos eles no decorrer do ano. Eles são importantes, essas datas são importantes para demonstrarem o nosso apreço e o nosso carinho. Mais importante ainda é no dia a dia oferecermos tratamentos sinceros de carinho, de cuidado, de honra, de obediência, de perdão, de cooperação nas tarefas domésticas, priorizando os interesses deles, dedicando tempo, protegendo sua dignidade, respondendo com mansidão. E se você confia em Deus, não se omita de centralizar na sua casa a palavra de Deus através de cultos domésticos. Não se omita de centralizar na sua experiência familiar a prática das orações. E se você não tem feito isso, confie no Senhor, edifique a sua casa segundo os parâmetros da palavra de Deus, centralizando a palavra do Senhor na sua experiência familiar. Por isso nós da equipe pastoral preparamos um guia de instrução para facilitar a vida de todos esses que se interessam pelos cultos dentro de casa. Só acessar o site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, você encontrará lá gratuitamente uma orientação bem específica sobre isso. Há muitos materiais na livraria da nossa igreja, há tantos recursos disponíveis. Não adie mais o culto na sua casa com os seus. Não procrastine mais na experiência da sua família a prática das orações insistentes. Mesmo quando todo mundo está de cara feia, ali, dobre o seu joelho com a sua família, ore, busque o Senhor. Se você quer edificar a sua casa e ver a sua casa experimentando de estabilidade, segurança, honra e manutenção, edifique a sua casa sobre os fundamentos da palavra de Deus e não negligencie a prática da oração. Se as relações com seu cônjuge ou com seus filhos estão quebradas, atente para os conselhos de Deus, confie nele e reconcilie essas relações ainda hoje. Não deixe para amanhã, hoje mesmo, saia daqui preparado para buscar reconciliação com os membros da sua família. Se necessário, mude as suas rotinas diárias e prove para a família, a partir de hoje, que a valoriza e está pronto para se dedicar a ela como nunca você se dedicou antes, fazendo o necessário para que essas relações sejam mais bem harmonizadas, ou mais bem harmoniosas e mais tementes a Deus. Afinal de contas, nós vivemos para agradarmos a Deus mediante a fé. E se não for assim, estamos caminhando rumo a esforços inúteis e vãos, embora sejamos capazes de colher alguns benefícios na vida terrena, não somos capazes de colher frutos para a vida eterna. Se estava pensando em divórcio, você que está enfrentando crises graves no seu casamento, eu quero te dizer em nome de Jesus: divorcie desta ideia e prove para as pessoas em sua volta que um casamento restaurado é mais glorioso do que um casamento arruinado. E tome os passos, contando com a assistência pastoral dos nossos presbíteros e dos nossos pastores, que estão preparados para te aconselhar biblicamente nas mais particulares situações que você está vivendo neste momento. Mas lute pelo seu casamento,
lute pela sua família e faça isso para a glória de Deus e para o bem da sua própria vida. Em último lugar, nossos governos são frágeis e incapazes de nos oferecer estabilidade e segurança permanentes. Precisamos aprender a honrar as nossas autoridades, a obedecê-las, mas sem nos esquecer que governos humanos são governos falíveis, porque só há um governo justo e firme, o governo de Deus. Não nos iludamos com os governos humanos, mas nos empolguemos e nos alegremos, olhando para aquele que detém o verdadeiro poder sobre todas as coisas, o Criador das nossas almas, aquele que está sentado no seu alto e sublime trono. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, não recompensar os que trabalham, se Ele não fizer isso, se Ele não nos atender nesse sentido e não abençoar a nossa descendência, estamos e estaremos perdidos. Nunca deveríamos menosprezar as orações a favor das nossas autoridades, mesmo quando nós não gostamos, não concordamos e não apoiamos as suas tendências ideológicas, politicamente falando. Não deveríamos negligenciar as orações pelas nossas autoridades. Não deveríamos jamais deixar de orar por elas e de perder a oportunidade de lhes dizer que o quanto elas necessitam recorrer aos conselhos da palavra de Deus, se arrependendo dos seus pecados e se voltando somente para Ele. Seus governos, quando não agem assim, podem começar gloriosos, mas terminarem em grande vexame. Pouco tempo de vida que eu tenho, pouco mais de 40 anos, pouquinho só. Já vi governos, como você também já viu, que começam gloriosos e terminam em grande vexame, quando não observam e quando não se atentam para os conselhos de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqueles que estão ocupando cargos de poder precisam entender que as leis devem ser respeitadas com coerência moral. As nossas autoridades precisam entender que a verdadeira justiça só pode ter um fundamento, a palavra do Senhor. E se não for assim, a sentinela vigia em vão. Mas se o Senhor guardar a cidade, estaremos seguros. E sobre isso, as nossas autoridades precisam observar atentamente, se quiserem viver dias de paz, não só na sociedade, mas também com o Senhor. Que Deus assim abençoe a nossa vida familiar, nossos casamentos, os nossos namoros. É no namoro que você começa a colocar as pedras que darão fundamento para o seu casamento. É no namoro que começa, na escolha, nos critérios, na vigilância. E que o Senhor abençoe assim a vida de toda a igreja e a vida de toda a sociedade brasileira para a glória do Senhor. Vamos orar.